Existe algo curioso na história de Daniel que muita gente nunca percebeu. A parte mais famosa, a Cova dos Leões, na verdade não é o começo da história. Ela é apenas o resultado de uma vida inteira de decisões silenciosas. Antes de enfrentar leões famintos, Daniel enfrentou algo muito mais difícil: permanecer fiel a Deus quando ninguém estava olhando. Daniel era apenas um jovem quando foi levado como prisioneiro para uma terra estrangeira, longe de sua casa, longe de sua família e cercado por um império poderoso que não conhecia o Deus que ele servia. Seria fácil abandonar suas convicções e simplesmente viver como todos os outros. Mas Daniel escolheu um caminho diferente. Naquele tempo, o reino de Judá estava passando por dias difíceis. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o poderoso rei Nabucodonosor, da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Seus exércitos cercaram a cidade por todos os lados. Durante algum tempo, os muros resistiram, mas, como as Escrituras contam, Deus permitiu que Jerusalém fosse entregue nas mãos daquele império. Quando a cidade foi conquistada, muitos tesouros foram retirados do templo do Senhor. Objetos sagrados que estavam na casa de Deus foram levados para a Babilônia. Ali foram colocados no templo dos deuses babilônicos, como sinal de vitória daquele reino. E junto com esses tesouros, alguns jovens israelitas também foram levados para aquela terra distante. Entre os jovens escolhidos estavam filhos da família real e das famílias nobres de Judá. O rei Nabucodonosor ordenou que eles fossem preparados para servir no palácio. Eles deveriam ser saudáveis, inteligentes e capazes de aprender a língua e os costumes da Babilônia. Entre esses jovens estavam 4 que mais tarde seriam lembrados por muitas gerações: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens passaram a viver dentro do palácio do rei. Todos os dias recebiam a mesma comida e o mesmo vinho que o próprio rei consumia. Durante 3 anos, eles aprenderiam a língua e os conhecimentos daquele grande império. Depois desse tempo, começariam a servir no palácio. Mas foi nesse momento que Daniel tomou uma decisão silenciosa que mudaria toda a sua vida. Daniel decidiu que não iria se contaminar com a comida e o vinho do rei. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira, ele queria continuar fiel a Deus. Por isso, escolheu viver de maneira simples, mantendo momentos de jejum e oração, confiando que Deus cuidaria dele em qualquer lugar. E assim começou a jornada de Daniel na Babilônia. Uma jornada que, muitos anos depois, levaria esse jovem fiel a enfrentar algo que ninguém poderia imaginar. Uma noite que ficaria marcada para sempre na história. A noite em que Daniel seria lançado na cova dos leões. Daniel e os outros jovens agora viviam dentro do grande palácio da Babilônia. Ali, tudo era muito diferente da vida que tinham em Jerusalém. Todos os dias, servos do rei traziam bandejas cheias de alimentos preparados na cozinha do palácio. Eram carnes assadas, pães finos, frutas secas, queijos, molhos e vinho da melhor qualidade. Era a mesma comida servida à mesa do rei Nabucodonosor. Para muitos daqueles jovens, aquilo parecia uma grande honra. Comer da comida do rei significava fazer parte da vida do palácio. Mas Daniel pensou com cuidado sobre aquilo. Ele sabia que muitos daqueles alimentos haviam sido oferecidos antes aos deuses da Babilônia e também sabia que algumas carnes não estavam de acordo com as leis que seu povo havia recebido. Por isso, decidiu que não iria se contaminar com aquela comida. Então, Daniel foi falar com o responsável por cuidar dos jovens do palácio. Ele falou com respeito e calma, como alguém que pensa antes de falar. Daniel pediu que fosse feita uma pequena experiência. Durante 10 dias, ele e seus amigos comeriam apenas alimentos simples da terra, como legumes, verduras e grãos, e beberiam apenas água. Em outras palavras, viveriam de forma mais simples. No começo, o homem que cuidava deles ficou preocupado.
Ele pensou que Daniel e seus amigos poderiam ficar mais fracos do que os outros jovens que comiam da mesa do rei, e se o rei percebesse isso, ele poderia ser castigado. Mesmo assim, depois de ouvir Daniel com atenção, decidiu permitir aquela experiência por 10 dias. E assim, enquanto os outros jovens comiam das bandejas ricas do palácio, Daniel e seus amigos se alimentavam de forma simples. Os 10 dias passaram lentamente dentro do palácio da Babilônia. Enquanto muitos jovens continuavam comendo das bandejas cheias da mesa do rei, Daniel e seus 3 amigos seguiam sua rotina simples. Alimentavam-se apenas de legumes, verduras, grãos e água. Era uma alimentação humilde comparada à comida rica do palácio. Mesmo assim, eles permaneciam tranquilos, confiando que Deus cuidaria deles. Quando chegou o dia de comparar os jovens, o responsável por cuidar deles observou cada um com atenção. Ele queria ter certeza de que Daniel e seus amigos não estavam mais fracos que os outros. Mas, para sua surpresa, aconteceu exatamente o contrário. Daniel, Ananias, Misael e Azarias pareciam mais saudáveis, mais fortes e com melhor aparência do que todos os outros jovens que comiam da comida do rei. Ao ver aquilo, o guarda percebeu que aquela experiência tinha dado certo. Então tomou uma decisão. A partir daquele momento, continuaria servindo apenas alimentos simples para aqueles 4 jovens. Assim, eles puderam continuar vivendo da maneira que haviam escolhido, permanecendo fiéis a Deus, mesmo dentro do palácio de um grande império. Mas a história de Daniel não parava ali. Aquela fidelidade silenciosa começaria a trazer algo ainda maior para a vida deles, porque Deus começaria a conceder aos 4 jovens algo que ninguém poderia aprender apenas nos livros, algo que logo chamaria a atenção do próprio rei da Babilônia. E entre todos eles, Daniel começaria a se destacar de uma forma muito especial. Com o passar do tempo, aqueles 4 jovens continuaram seus estudos dentro do palácio. Todos os dias, aprendiam a língua da Babilônia, estudavam os escritos daquele império e recebiam treinamento para servir no governo do rei. Era um período de preparação que duraria 3 anos. Durante esse tempo, Daniel e seus amigos continuaram vivendo com disciplina e fidelidade, mesmo em meio à vida movimentada do palácio. Enquanto aprendiam as ciências e os conhecimentos da Babilônia, algo especial também acontecia. A Bíblia diz que Deus concedeu aos 4 jovens um entendimento profundo dos escritos e das ciências. Eles aprendiam rapidamente e compreendiam aquilo que estudavam com facilidade. Mas a Daniel foi dado algo ainda mais especial. Deus lhe deu o dom de entender visões e interpretar sonhos. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, chegou o momento de todos os jovens serem apresentados ao rei Nabucodonosor. Um por um foram levados diante dele para serem examinados. O rei conversou com cada um deles, fazendo perguntas sobre diversos assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E foi nesse momento que algo chamou a atenção de todos. Entre todos os jovens treinados no palácio, nenhum se comparava a Daniel e seus 3 amigos. Sempre que o rei fazia perguntas difíceis, eles demonstravam uma sabedoria muito maior do que os outros. A Bíblia diz que, em assuntos que exigiam inteligência e entendimento, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Assim, Daniel começou a servir dentro do palácio do rei. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Quando acordou, sentia-se inquieto e perturbado. O sonho parecia importante, mas ele não conseguia entendê-lo completamente. Aquela visão da noite não saía de sua mente. Então, o rei mandou chamar os sábios da Babilônia. Vieram os magos, os adivinhos e os estudiosos do reino, todos acostumados a explicar sonhos e sinais. O rei disse a eles que havia tido um sonho e queria saber o seu significado. Os sábios responderam que o rei deveria contar o sonho, e então eles explicariam o que ele queria dizer.
Mas o rei fez algo inesperado. Ele respondeu que não iria contar o sonho. Se aqueles homens eram realmente sábios, deveriam ser capazes de dizer qual havia sido o sonho e também explicar o seu significado. Os sábios ficaram assustados. Eles disseram ao rei que ninguém poderia fazer aquilo. Nunca antes um rei havia pedido algo assim. Mas o rei ficou furioso. Então ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E como Daniel também era considerado um dos sábios do reino, sua vida também passou a correr perigo. Quando Daniel soube da ordem do rei, ele procurou entender o que havia acontecido. Então um dos oficiais explicou que o rei estava muito perturbado por causa de um sonho e que, como ninguém conseguia revelar o sonho nem explicar o seu significado, havia decidido mandar matar todos os sábios da Babilônia. Ao ouvir aquilo, Daniel falou com calma e sabedoria. Ele pediu que fosse levado até o rei para pedir um pouco de tempo. Daniel acreditava que Deus poderia revelar aquele mistério. O pedido foi levado até o rei Nabucodonosor e Daniel recebeu um prazo. Agora ele tinha algum tempo para buscar a resposta, mas Daniel sabia que aquela não era uma tarefa que alguém pudesse resolver sozinho. Então ele voltou para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles começaram a pedir a Deus que revelasse aquele segredo. Durante a noite, Daniel buscou a Deus com sinceridade, e enquanto o silêncio da noite cobria a cidade da Babilônia, Deus revelou a Daniel o sonho que havia perturbado o rei. Agora Daniel sabia exatamente o que havia acontecido. Ele sabia qual tinha sido o sonho, e também sabia o que aquele sonho significava, e no dia seguinte, Daniel iria se apresentar diante do rei. Na manhã seguinte, Daniel foi levado até a presença do rei Nabucodonosor. O grande salão do palácio estava cheio de oficiais e conselheiros. Todos estavam curiosos para saber o que aconteceria, pois até aquele momento ninguém havia conseguido explicar o sonho do rei. Quando Daniel se aproximou, falou com humildade. Ele explicou ao rei que nenhum sábio, mago ou adivinho poderia revelar aquele mistério. Mas disse também que existe um Deus nos céus que revela segredos. Então Daniel começou a contar ao rei exatamente o que ele havia visto durante a noite. Ele disse que, no sonho, o rei tinha visto uma grande estátua. Era uma estátua enorme e impressionante. A cabeça era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram feitos de uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava aquela estátua, uma pedra foi cortada de uma montanha sem que mãos humanas a tocassem. Essa pedra rolou e atingiu os pés da estátua, quebrando-os completamente. Então toda a estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, se despedaçou e virou pó levado pelo vento. Mas a pedra que atingiu a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Quando Daniel terminou de contar o sonho, o rei ficou admirado, porque Daniel havia descrito exatamente aquilo que ele tinha visto durante a noite. Depois de contar o sonho ao rei, Daniel começou a explicar o seu significado. O grande salão do palácio estava em silêncio. Todos escutavam com atenção, pois aquela interpretação vinha de algo muito além da sabedoria humana. Daniel disse ao rei que a cabeça de ouro da estátua representava o próprio rei Nabucodonosor e o seu poderoso reino. Deus havia permitido que ele governasse muitas terras, dando-lhe autoridade e poder sobre muitos povos. Mas Daniel também explicou que, depois daquele reino, outros reinos surgiriam. Um reino representado pela prata, depois outro representado pelo bronze e, mais tarde, um reino forte como o ferro. Cada parte da estátua representava um novo império que surgiria ao longo da história. Então, Daniel falou sobre a pedra que havia destruído a estátua. Aquela pedra representava um reino diferente de todos os outros.
Um reino que não seria criado por mãos humanas. Era um reino que Deus estabeleceria, e esse reino cresceria até encher toda a terra, permanecendo para sempre. Quando o rei Nabucodonosor ouviu a explicação de Daniel, ficou profundamente impressionado. Ele percebeu que Daniel havia recebido aquela revelação de Deus. E naquele momento, o rei reconheceu que o Deus de Daniel era poderoso. Depois de ouvir a interpretação do sonho, o rei Nabucodonosor ficou profundamente impressionado. Diante de todos os que estavam no salão do palácio, ele reconheceu que Daniel havia recebido aquela revelação de Deus. Então o rei fez algo inesperado. Ele se inclinou diante de Daniel e ordenou que fossem trazidos presentes e perfumes como sinal de honra. Em seguida, declarou que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios. Depois disso, o rei tomou uma decisão importante. Daniel foi colocado em uma posição de grande responsabilidade dentro do reino da Babilônia. Ele passou a ser governador sobre a província da Babilônia e também chefe de todos os sábios do império. Daniel então lembrou-se de seus amigos que haviam orado com ele naquela noite. Por isso pediu ao rei que também lhes desse posições de responsabilidade. Assim, Ananias, Misael e Azarias passaram a ajudar na administração da província, enquanto Daniel continuava servindo diretamente no palácio do rei. Os anos passaram e Daniel continuou vivendo naquela terra estrangeira. Muitos acontecimentos ocorreram naquele grande império, e diferentes reis passaram pelo trono da Babilônia. Mas a fidelidade e a sabedoria de Daniel continuaram sendo conhecidas por todos. E foi justamente muitos anos depois, quando um novo rei estava governando o reino, que Daniel enfrentaria a maior prova de sua vida. Uma prova que ficaria conhecida para sempre na história. A prova da Cova dos Leões. Muitos anos se passaram desde os dias em que Daniel havia interpretado o sonho do rei Nabucodonosor. Grandes acontecimentos ocorreram na Babilônia, e com o tempo, aquele poderoso império começou a mudar. Um novo reino tomou o poder e um novo governante passou a dirigir aquelas terras. O novo rei era Dário. Ele organizou o governo do reino, colocando muitos líderes para cuidar das diferentes regiões do império. Havia governadores e administradores responsáveis por manter a ordem e cuidar dos assuntos do reino. Entre todos esses líderes estava Daniel. Mesmo já sendo um homem mais velho, Daniel continuava conhecido por sua sabedoria, sua honestidade e sua fidelidade. O rei Dário percebeu rapidamente que Daniel era diferente dos outros governadores. Por causa disso, o rei começou a pensar em colocá-lo em uma posição ainda mais importante. Dário considerava dar a Daniel autoridade sobre todo o reino. Mas quando os outros líderes do governo perceberam isso, começaram a sentir algo perigoso crescendo em seus corações. Era inveja. Os governadores e líderes do reino começaram a observar Daniel com atenção. Eles queriam encontrar algum erro em seu trabalho, alguma falha que pudesse ser usada contra ele diante do rei. Passaram a observar suas decisões, seu comportamento e a maneira como ele cuidava das responsabilidades do reino. Mas quanto mais observavam, mais percebiam que Daniel era um homem íntegro. Ele era honesto em tudo o que fazia e sempre cumpria suas tarefas com fidelidade. Não havia corrupção, nem engano, nem descuido em sua maneira de trabalhar. Então aqueles homens perceberam algo importante. Se quisessem derrubar Daniel, não conseguiriam fazer isso através de seu trabalho. A única maneira seria usar contra ele algo que todos sabiam que Daniel jamais abandonaria: sua fé em Deus. Foi então que eles começaram a planejar uma armadilha. Todos aqueles líderes foram juntos até o rei Dário e falaram com grande respeito. Disseram ao rei que seria bom criar uma nova lei no reino.
Durante 30 dias, ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus ou pedir algo a qualquer pessoa, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse a essa ordem deveria ser lançado na cova dos leões. O rei ouviu aquela proposta e pensou que parecia uma boa maneira de fortalecer sua autoridade. Então, assinou o decreto, transformando aquela ordem em lei para todo o reino. Mas o rei não sabia que aquela lei tinha sido criada com um único objetivo: capturar Daniel. E agora que o decreto estava assinado, todos aguardavam para ver o que Daniel faria. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele entendeu imediatamente o que aquilo significava. A nova lei dizia que durante 30 dias ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus ou pedir ajuda a qualquer pessoa, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mesmo assim, Daniel não mudou sua rotina. Como fazia todos os dias, ele entrou em sua casa e subiu ao quarto onde costumava orar. As janelas estavam abertas na direção de Jerusalém, a cidade que ele nunca havia esquecido. Ali, em silêncio, Daniel se ajoelhou e começou a orar a Deus, exatamente como sempre havia feito. Daniel não estava tentando desafiar o rei. Ele apenas sabia que sua fidelidade a Deus era mais importante do que qualquer decreto humano. Enquanto Daniel orava, aqueles homens que haviam preparado a armadilha estavam observando. Eles sabiam exatamente o que iriam encontrar. E assim que viram Daniel orando, correram imediatamente para contar ao rei. Era exatamente a prova que estavam esperando. Agora, eles poderiam acusar Daniel diante do rei, e logo Daniel seria levado até o palácio para responder diante do próprio governante do reino. Assim que viram Daniel orando, aqueles homens foram rapidamente até o palácio do rei. Eles chegaram diante de Dário e perguntaram se ele lembrava da lei que havia assinado. O rei respondeu que sim, pois o decreto havia sido registrado segundo as leis dos medos e dos persas, leis que não podiam ser mudadas. Então os governadores disseram ao rei que Daniel não estava obedecendo ao decreto. Contaram que ele continuava orando ao seu Deus todos os dias. Quando o rei ouviu aquilo, ficou profundamente triste. Ele gostava de Daniel e sabia que ele era um homem justo. Durante todo o dia, o rei tentou encontrar alguma maneira de salvá-lo, mas a lei que havia sido assinada não podia ser cancelada. Quando o sol começou a se pôr, não havia mais solução. Então, o rei deu a ordem. Daniel foi levado até a cova dos leões. Antes de colocarem Daniel na cova, o rei disse algo que mostrava o que estava em seu coração. Ele disse: "Que o Deus a quem você serve continuamente o livre." Depois disso, Daniel foi colocado dentro da cova. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada e o selo do rei foi colocado sobre ela. Agora Daniel estava ali, sozinho na escuridão da cova dos leões. Depois que Daniel foi colocado dentro da cova, uma grande pedra foi posicionada na entrada. O rei colocou seu selo sobre ela para que ninguém pudesse abrir a cova durante a noite. Assim, Daniel permaneceu ali, no fundo daquele lugar escuro onde viviam os leões. Enquanto isso, no palácio, o rei Dário não conseguiu descansar. Aquela noite foi longa para ele. A Bíblia conta que o rei não quis receber comida nem ouvir música e também não conseguiu dormir. Ele estava preocupado com Daniel e pensava no que poderia acontecer naquela cova. Mas dentro da cova, algo diferente estava acontecendo. Daniel não estava sozinho. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Aqueles animais, que normalmente seriam perigosos, permaneceram quietos e não fizeram mal algum a Daniel. Assim, Daniel passou a noite em segurança, guardado por Deus mesmo naquele lugar escuro e perigoso. Enquanto a cidade da Babilônia dormia em silêncio, Daniel permanecia vivo dentro da cova. E quando a primeira luz da manhã começou a aparecer no céu,
O rei Dário correu rapidamente até o lugar onde Daniel estava. Logo ao amanhecer, o rei levantou-se muito cedo. Sem perder tempo, correu até a cova dos leões. Seu coração estava cheio de preocupação, pois ele não sabia o que havia acontecido durante a noite. Quando chegou perto da cova, o rei chamou por Daniel com voz aflita. Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Por alguns momentos houve silêncio. Então, de dentro da cova, uma voz respondeu. Era a voz de Daniel. Ele disse ao rei: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois Deus viu que eu não havia cometido nenhuma injustiça. Quando o rei ouviu aquelas palavras, ficou cheio de alegria. Imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. E quando Daniel foi tirado dali, todos puderam ver algo impressionante. Ele não tinha nenhum ferimento, nenhum arranhão, porque Daniel havia confiado em Deus. Depois que Daniel foi retirado da cova, o rei Dário ficou profundamente impressionado com tudo o que havia acontecido. Ele havia passado a noite inteira preocupado, mas agora via com seus próprios olhos que Daniel estava vivo e não tinha sofrido nenhum ferimento. Então o rei ordenou que fossem trazidos os homens que haviam acusado Daniel injustamente. Eles foram lançados na cova dos leões, e os leões mostraram imediatamente sua força. Assim todos puderam entender que Daniel havia sido protegido por Deus durante aquela noite. Depois disso, o rei Dário enviou uma mensagem para todos os povos, nações e línguas que viviam em seu reino. Era um decreto para todo o império. O rei declarou que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel. Ele disse: O Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. O rei também declarou que Deus salva, livra e realiza sinais e maravilhas. Foi ele quem livrou Daniel da boca dos leões. Assim Daniel continuou vivendo e servindo no reino. Sua história atravessou gerações e foi contada por muitos anos. E até hoje, quando essa história é lembrada, ela nos recorda de algo muito importante. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua cuidando daqueles que confiam nele.